A paz do Senhor, espero que estejam bem. Vamos para mais um dia do nosso desafio de 184 dias, lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje voltamos aqui para... Hoje vamos, de 2 Samuel 19 a 24. Finalizaremos o livro de Samuel, de 2 Samuel, e vamos voltar para 1 Crônicas. Amém? Que seja uma leitura abençoada, com direção e discernimento do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 19, vai dizer o seguinte: Joabe repreende Davi. Contaram a Joabe que o rei Davi estava chorando e se lamentando por causa de Absalão. Assim, naquele dia, a alegria da vitória virou tristeza para toda a tropa de Davi, porque eles souberam que o rei estava chorando a morte de seu filho. Eles voltaram e entraram na cidade em silêncio, como fazem os soldados que fogem da batalha envergonhados. O rei havia coberto o rosto e gritava alto: Ó meu filho Absalão, Absalão, meu filho. Então Joabe foi à casa do rei e lhe disse: Hoje o Senhor humilhou os seus soldados, aqueles que salvaram a sua vida, a vida de seus filhos e filhas, e a vida das esposas e concubinas. O Senhor odeia os que amam e ama aqueles que o odeiam. E mostrou que os seus oficiais e os seus soldados não valem nada para o Senhor. Eu estou vendo agora que o Senhor ficaria muito feliz se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Vá agora e dê uma palavra de elogio aos seus soldados. Se não fizer isso, eu juro em nome de Deus, o Senhor, que amanhã de manhã nenhum deles estará ao seu lado, e esse seria o pior desastre de toda a sua vida. Então o rei se levantou e foi sentar-se perto do portão da cidade. Os seus soldados souberam que ele estava lá e se reuniram todos em volta dele. Davi começa a volta para Jerusalém. Enquanto isso, todos os israelitas tinham fugido, cada um para sua casa, e em todo o país eles começaram a brigar. Eles diziam: O rei Davi nos livrou dos nossos inimigos, ele nos livrou dos filisteus, mas agora fugiu de Absalão e saiu do país. Nós escolhemos Absalão para ser o nosso rei, mas ele morreu na batalha. Então por que não tentamos trazer o rei Davi de volta? O rei Davi soube que os israelitas estavam dizendo. Então enviou os sacerdotes Zadok e Abiatar aos líderes de Judá para perguntar o seguinte: Por que vocês seriam os últimos a ajudar a trazer o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus parentes da minha própria carne e do meu próprio sangue. Por que vocês seriam os últimos a ajudar a me trazer de volta? Davi também mandou-os dizer a Amasa: Você é meu parente. De agora em diante, você será o comandante do exército em lugar de Joabe. Que Deus me mate se eu não fizer isso. Com essas palavras, o rei ganhou o coração de todos os homens de Judá, e eles mandaram-lhe dizer que voltasse com todos os seus oficiais. Davi voltou e chegou até o rio Jordão. Os homens da tribo de Judá foram encontrá-lo em Gilgal, para acompanhá-los à travessia do rio. Ao mesmo tempo, Simei, o benjamita, filho de Gera, da cidade de Baurim, foi depressa ao rio Jordão para se encontrar com o rei Davi. 1000 homens da tribo de Benjamim estavam com Simei. Também Ziba, que trabalhava para a família de Saul, foi ao Jordão com os seus 15 filhos e 20 empregados. Eles chegaram lá antes do rei e atravessaram o Jordão para acompanhar a gente do rei na travessia do rio e fazer tudo o que o rei quisesse. Quando o rei estava se aprontando para atravessar o rio, Simei se jogou no chão em frente dele e disse: Ó rei, eu peço que perdoe o mal que lhe fiz no dia que o Senhor saiu de Jerusalém. Esqueço o que eu fiz, nunca mais pense nisso. Eu sei que fiz uma coisa errada e é por isso que sou a primeira pessoa das tribos do norte a vir encontrá-lo hoje. Então Abissai, cuja mãe era Zeruia, disse: Simei deveria morrer por ter amaldiçoado aquele que Deus escolheu como rei. Mas Davi disse a Abissai e ao seu irmão Joabe: Vocês, filhos de Zeruia, não têm nada a ver com isso. Vocês estão querendo me criar problemas? Agora eu sou rei de Israel e nenhum israelita será morto hoje. E disse a Simei: Eu juro que você não será morto. Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém até o dia que voltou vitorioso. Quando Mefibosete chegou de Jerusalém para encontrar com o rei, este lhe perguntou: Mefibosete, por que você não foi comigo? Ele respondeu: Ó rei, o senhor sabe que eu sou aleijado. Eu mandei o meu escravo arrear o meu jumento para que eu pudesse montar e ir com o Senhor, mas o meu escravo me traiu. Ele lhe contou mentiras a meu respeito. Mas o Senhor é como um anjo de Deus e sabe a verdade. Portanto, faça o que achar melhor.
Toda a família do meu pai merecia ser morta pelo Senhor, mas o Senhor me deu o direito de comer junto com o Senhor. Eu não tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor. O rei respondeu: Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul seria dividida entre você e Ziba. Que Ziba fique com tudo. Respondeu Mefibosete: Para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Barzilai da cidade de Rogelim, que ficava na região de Gileade, também tinha vindo da sua cidade para acompanhar o rei na travessia do rio Jordão. Barzilai era um velho, tinha 80 anos de idade. Era muito rico quando o rei esteve em Manaim e ele o havia sustentado. Barzilai disse o rei, venha para Jerusalém e fique comigo que eu sustentarei. Mas ele respondeu, eu não vou viver muito mais, porque iria para Jerusalém com o Senhor. Já tenho 80 anos e não tenho prazer em mais nada. Não sinto gosto do que como ou bebo. E já não posso ouvir a voz dos cantores. Eu seria somente um peso para o Senhor. Não mereço uma recompensa tão grande como essa. Eu irei com o Senhor só até um pouco depois do rio Jordão. Deixe-me voltar para casa e morrer perto do túmulo dos meus pais. Mas aqui está Quimã, o meu escravo. Leve-o como o Senhor e faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu, eu o levarei comigo e farei por ele tudo o que você quiser. E farei por você qualquer coisa que me pedir. Então Davi e toda a sua gente atravessaram o rio Jordão. Ele beijou Barzilai e lhe deu a sua bênção, e Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. O rei atravessou o rio acompanhado por todos os homens de Judá e pela metade dos homens de Israel. Dali foram para Gilgal e Quimã seguiu com ele. Então todos os israelitas foram e disseram a Davi, ó rei, por que é que nossos irmãos, os homens de Judá, se acharam com o direito de trazer o Senhor, a sua família e a sua gente para este lado do rio Jordão? Os homens de Judá responderam, nós fizemos isto porque o rei é nosso parente. Será que isso é razão para vocês ficarem zangados? Será que o rei pagou pela nossa comida ou nos deu alguma coisa? Os israelitas disseram, nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei Davi do que vocês, embora ele seja seu parente. Por que é que vocês fizeram pouco caso de nós? Afinal de contas, nós somos os primeiros a falar de trazer o rei de volta. Mas a resposta dos homens de Judá foi ainda mais violenta do que a dos homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou, abaixo Davi, não temos nada a ver com ele, não adianta nada segui-lo. Homens de Israel, vamos voltar para casa. Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas, e elas foram obrigadas a ficar dentro da casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa, convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã. Amasa saiu para convocar os homens, porém não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abissai, Seba vai nos dar trabalho, Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás deles, senão ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós. Então os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas e os soldados mais valentes seguiram Abissai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gideão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha, que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa, como vai, meu amigo? E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa, e os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e seu irmão Abissai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou,
todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi sigam Joabe. O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel-Bet-Macá. Todas as pessoas do grupo da família de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade. Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas e também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: Escutem, escutem, digam a Joabe para vir aqui que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: Você é Joabe? Sim, sou eu, respondeu ele. Escute, senhor, disse ela. Estou escutando, respondeu ele. Então ela disse: Antigamente costumavam dizer: Vão e peça conselhos na cidade de Abel, e era assim que se resolviam os problemas. A nossa cidade é grande, é uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca, respondeu Joabe. Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entregue só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você, disse ela. Aí ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade, e eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. Joabe voltou para perto do rei Davi em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era chefe dos queretitas e dos peletitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados em trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também eram dos sacerdotes de Davi. Os descendentes de Saul são mortos. 2 Samuel 21. Durante o reinado de Davi houve uma grande fome que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele disse: Saul e sua família são culpados de assassinato. Ele matou o povo de Gideão. O povo de Gideão não era israelita. Eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger. Mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então Davi chamou o povo de Gideão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito, para que assim vocês abençoem o povo de Deus. Eles responderam: A nossa questão com Saul e sua família não pode ser resolvida com ouro nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Respondeu Davi. Eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós em nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei. Mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filho de Aias, tinha tido de Saul. Pegou também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gideão. E eles os enforcaram no monte diante do Senhor. E todos os 7 morreram juntos. Isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro e com ele fez o abrigo sobre a rocha, e ficou ali desde o começo da colheita até o dia que as chuvas de outono caíram sobre os 7 corpos, e não deixou que as aves se aproximassem deles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando soube que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou os 2 moradores de Jabes de Gileade,
os ossos de Saul e de seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurados no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, o pai de Saul, na cidade de Zelá, no território da tribo de Benjamim. Tudo que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Batalhas contra os gigantes filisteus. Houve outra guerra entre filisteus e Israel. Davi e seus homens foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos. Ele estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja o Espírito do Senhor falava por meio de Abissai, cuja Abissai, cuja mãe era Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel, e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus na cidade de Gobe, e Sibecai na cidade de Uza matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elenã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate, e foram mortos por Davi e os seus soldados. O hino da vitória de Davi, segundo Samuel 22. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é meu salvador. Ele me protege e me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda, e ele me salva dos meus inimigos. Louve o Senhor. Estive cercado de perigos da morte, e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor, eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saíram brasas e fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu como uma nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu da escuridão, nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Com um relâmpago, brasas se acenderam diante deles. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos, e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu, e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me enganou. Ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto, Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que eu não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que eu não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti. É correto com aqueles que são corretos.
Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás força para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. E este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio. Ele me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar. Ele me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem, e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles. Não paro até vencê-los. Eu esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me das forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fosse a lama nas ruas. Tu me livras das revoluções do meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive, e louvem aquele que é a minha rocha. Anuncie a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos, põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos, a ti eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e os seus descendentes para sempre. 2 Samuel 23. As últimas palavras de Davi. São essas últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi o homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser o rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol, numa madrugada sem nuvens, como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que quero. Será essa a minha vitória, e eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como os espinhos jogados fora, ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira, eles serão totalmente queimados no fogo. Os soldados famosos de Davi. São esses os nomes dos soldados famosos de Davi: Josebe Bassebete de Taquemone, que era o líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, ou Ararita. Os filisteus se juntaram em Lei, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação. Defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto dos bandos filisteus acompanhava
no Vale dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava na fortaleza e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, a derramou como uma oferta a Deus, o Senhor, e disse: ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida para trazê-las. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaias, filho de Jeoiada, da cidade de Cabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme que estava armado com uma lança. Benaias atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas coisas que Benaias fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elenã, filho de Dodo de Belém, Samai e Elicá da cidade de Herode, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Mebunai de Uza, Salmão o Aioíta, Maraai, Ireled, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaias de Piratom, Hidai, dos vales de Gaás, Abialbon de Arabã, Asmavete de Baurim, Eliaba de Saalbon, os filhos de Jazem, Jonatas, os Aratitas, Samaiaião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Gilo, Ezro, de Carmelo, Parai, de Arade, Igual, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque de Amon, Naarai, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Garebe, de Jatir e Urias o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Davi manda contar o povo. 2 Samuel 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: vai e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, comandante de seu exército, a seguinte ordem: vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que agora, e que o Senhor viva para vê-los fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale e o território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Gades, da terra dos Eteus. Então foram a Dan e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas, e dali foram para as cidades dos Eveus e dos Cananeus, e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país todo. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi:
Vai e diga a Davi que dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher, eu lhe farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já havia levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: Estou despreparado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus que nos castigue, pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: Só eu sou o culpado. Foi eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família é que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: Suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu às ordens de Deus, o Senhor, e foi como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou e encostou o rosto no chão, e em frente de Davi perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: Eu vim para comprar esse terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas dele, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu a oração dele e a peste acabou em Israel. 1 Crônicas 17. A mensagem de Natã para Davi. Davi estava morando no seu palácio. Um dia ele mandou chamar o profeta Natã e disse: Veja só, eu estou aqui morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: Faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: Vai e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: Você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei do povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de lugar para o outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, digo o seguinte: Eu tirei vocês do trabalho de cuidar de ovelhas dos campos para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e o defendi de todos seus inimigos conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel, e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nessa terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a vocês. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. Sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. A oração de agradecimento de Davi. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim:
Ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado e a minha família também não merece. É como se ainda fosse pouco. Estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no meu futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem e, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazer isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel que libertaste para ser o seu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso e em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama serás grande, para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os seus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste esta maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tenha abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. 1 Crônicas 18, diversas vitórias de Davi. Algum tempo depois, Davi atacou de novo os filisteus e os derrotou. Tomou deles a cidade de Gate e os povoados que ficavam ao seu redor. Também derrotou os moabitas que ficaram dominados por ele e lhes pagavam impostos. Depois Davi atacou Hadadezer, que era rei de Zoba da Síria, perto da região de Ramate. Isso aconteceu porque Hadadezer estava tentando conquistar a região que ficava ao longo do rio Eufrates. Davi tomou de Hadadezer 1.000 carros de guerra e prendeu 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele também ficou com cavalos suficientes para puxarem 100 carros de guerra e aleijou os outros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer e Davi os atacou e matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares no território dos sírios de Damasco. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também tomou uma grande quantidade de bronze das cidades de Tibate e de Cum, que eram governados por Hadadezer. Anos mais tarde, Salomão usou esse bronze para fazer o tanque, as colunas e objetos para o templo. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então mandou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar os parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos de prata, de ouro e de bronze. E o rei Davi os separou para serem usados na adoração a Deus, o Senhor, juntamente com a prata e o ouro que tinham tomado dos povos que haviam conquistado, isto é, os edomitas, os moabitas, os amonitas, os filisteus e os amalequitas. Abissai, cuja mãe era Zeruia, derrotou os edomitas do Vale do Sal e matou 18.000 deles. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom, e o povo dali ficou debaixo do domínio de Davi. O Senhor fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo Israel e fez com que o seu povo fosse sempre tratado com justiça. Joabe, irmão de Abissai, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o escrivão. Benaias, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peletitas. E os filhos do rei Davi tinham as mais altas posições de seu serviço. Davi vence os amonitas e os sírios. 1 Crônicas 19.
Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. Davi disse: Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Então enviou mensageiros a Hanum para mostrar a sua amizade. Quando os mensageiros chegaram lá e visitaram o rei Hanum, os líderes amonitas disseram a ele: O Senhor pensa que é em honra do seu pai e para mostrar amizade ao Senhor que Davi enviou estes homens? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de ficarem conhecendo a nossa terra para poderem conquistá-las. Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou a barba deles, cortou as roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Eles ficaram tão envergonhados que não tinham coragem de voltar para casa. Quando Davi soube disso, mandou-lhes dizer que ficassem na cidade de Jericó e que só voltassem quando as suas barbas tivessem crescido de novo. O rei Hanum e os amonitas compreenderam que tinham feito de Davi um inimigo. Por isso contrataram na Mesopotâmia e em Maacá e Zoba, na Síria, carros de guerra e soldados de cavalaria. Pagaram por isso mais de 34 mil quilos de prata. Os 32 mil carros de guerra que eles haviam contratado e o exército do rei Maacá foram e acamparam perto da cidade de Medeba. Os amonitas também saíram de todas as suas cidades e se aprontaram para a guerra. Quando Davi soube disso, enviou contra eles Joabe e todo o exército israelita. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada de Rabá, a sua capital, e os reis que haviam ido ajudá-los tomaram posição em campo aberto. Joabe viu que as tropas inimigas atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas debaixo do comando do seu irmão Abissai, que os colocou de frente para os amonitas. E Joabe disse a Abissai: Se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar, e se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Seja corajoso, vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar os sírios e fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, e aí eles também fugiram de Abissai e voltaram para dentro da cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, mandaram buscar tropas que estavam no lado leste do rio Eufrates. Essas tropas eram dirigidas por Saboque, o comandante do exército do rei da Hadadezer de Zoba. Quando Davi soube disso, reuniu o povo, o exército israelita atravessou o rio Jordão e colocou as tropas de frente para os sírios. A luta começou, e os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e o seu exército mataram 7.000 soldados. 7.000 soldados sírios que guiavam carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria. Também mataram Sobaque, o comandante sírio. Quando os reis, que eram chefiados por Hadadezer, viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com Davi, ficando debaixo do seu poder, e os sírios nunca mais quiseram ajudar os amonitas. Amém? Essa foi a leitura de hoje. Fique com Deus e até amanhã.